Pessoal, estou ao vivo aqui. Eu vou esperar um pouquinho, vou convidar a doutora Sandra para a gente começar a nossa live. Vou trazer um pouquinho. Não estava conseguindo fazer funcionar esse fone aqui, mas vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Isso vai ficar gravado e depois eu vou disponibilizar. Vai ficar disponível aqui e depois vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar no perfil da Igualdade, Movimento de Igualdade Parental no YouTube. Tem um canal lá. Daí quem não assistir agora, ou vai assistir aqui no canal, ou vai assistir no perfil, ou vai assistir lá no YouTube, para quem prefere o YouTube. Eu prefiro o YouTube, gosto bastante. Vou ver se ela já está por aqui, eu vou convidá-la. Eu já aceitei, por que não? Engraçado, apareceu o convite aqui dela, eu aceitei, mas não aparece, não entra. Estranho. Tá me assistindo, doutora Sandra? Eu fiz o convite e tu fizeste também, eu aceitei, só que não está funcionando. Curiosamente, ó, entrar ao vivo com Sandra, ó, eu coloco aqui. Sandra não pode participar. Ah, tá. Agora sim. Ah, agora sim. Opa. Tudo bem, Márcia? Oi, Sandra, tudo bem? Tô te ouvindo agora. Vou arrumar aqui. Tá, está me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Esse meu microfone é ruim. Então, estou ouvindo bem, sim. Estou ouvindo bem. Ótimo. Pensei o seguinte, pessoal, o debate vai ser, a gente vai fazer um debate que é sobre pensão na guarda compartilhada, né? Se tem, se não tem, como é, o que é guarda compartilhada, toda essa discussão que a gente vê por aí. Aí eu pensei o seguinte, de repente tu fazes uma introdução assim de qual é o teu, um resumo do teu pensamento sobre isso, depois eu faço um resumo do que eu penso sobre isso e a gente começa o debate, uma coisa assim rápida, 1 minuto, 2 minutos, faz falar, eu falo e aí depois a gente vai surgir ali pontos de divergência talvez e aí a gente pode começar a fazer as distinções, né? O que tu acha? Tá, não quer esperar um pouquinho para ver se mais pessoas Sim, entram? eu acho que sim. Podemos esperar. Eu só estava dizendo assim, o que Toda tu vez acha que eu desse. tô, eu não faço live, eu não sei. Toda vez que eu tô em live, eu recebo convite assim, ó, a pessoa está te chamando para uma live. Não tem uma história dessa? Porque às vezes a pessoa. Bom, agora que eu vi aqui, eu não tenho o costume de fazer live, então também não sei como funciona aqui. Mas a gente espera uns 5 minutinhos. Já tem Vamos falar 17 aí. pessoas aqui. Hã? Já tem 17 pessoas. Eu achei que eu te seguia, mas eu acho que eu seguia um outro perfil. Eu acho que tu tem os 2 ou 3 perfis, né? Não, Porque. eu tenho só um que eu mostro o tanto que eu pedalo, porque eu ando bastante de bicicleta, e o perfil que eu falo de direito. E eu até tirei o meu nome do outro perfil, porque as pessoas ficam pedindo para seguir lá, e lá vão ficar vendo eu andar de bicicleta, né? Sim, Se quiser me convidar para andar de bicicleta em algum lugar, pode convidar que eu vou. não faria isso porque eu não ando de bicicleta. Eu, Eu eu, até às vezes ando, mas não é o meu. eu conheci o Vinícius da Sim, Anfipa, quando eu fui para o Rio de Janeiro, conheci pedalando, quer dizer, fui para o Rio e aí acabei pedalando com ele, tá vendo? sim, ele gosta muito, ele é desse mundo, né? Esse mundo. Bom, acho que a gente está com 23 pessoas, já passaram aí a 8 minutos, apesar que está entrando bastante gente, né? Parece que está entrando bastante. Vai ficar Bom, gravado também, né? Depois eu vou pôr no YouTube e vai ficar aqui no perfil. Teve um pessoal que disse, não vou poder ver porque é no meio da tarde.
Tá, Depois eu assisto. Fica aqui no perfil, né? tá. No Vamos meu lá. também tem como deixar no meu perfil também? Eu A hora que terminar, eu não sei se fica no teu, porque como fui eu que iniciei, talvez fique só no meu. entendi, Eu entendi. não tenho certeza, porque eu fiz uma live com uma outra pessoa e como foi ela que fez, não apareceu no meu. Mas eu não sei Uhum. se isso mudou, porque toda hora muda. Esses dias eu fui postar um vídeo, entrou como Reels, aí entra com não sei o quê. Eu fico pensando, será que eu sou aqueles velhos? Porque eu sempre fui bom, assim, nessas coisas. Mas eu tô ficando ruim. Deve ser aquela coisa do velho que não sabe mais fazer, que não sabe mexer. Esses dias a minha filha soube, eu fiquei muito chateado que ela soube mexer num troço que eu não soube. E eu pensei, bom, fiquei um velho, né? Aqueles velhos que não sabem, não estão mais dentro do. Não estão acompanhando a evolução, né? Enfim. É, faz parte. Bom, então vamos lá. Eu preciso mesmo explicar o que eu entendo de guarda compartilhada e para falar de alimentos. Então, assim, eu entendo que guarda compartilhada tem que ser divisão de convivência. Se não tiver uma divisão de convivência, é uma tolice ficar falando em guarda compartilhada, né? Antes da última alteração do Código Civil, que falou de guarda compartilhada, se eu não me engano, 2013, as pessoas falavam que guarda compartilhada era divisão de direitos e deveres, e eu costumava falar que aquilo era uma imbecilidade jurídica. Porque eu acho que é uma imbecilidade jurídica mesmo se falar de divisão de direitos e deveres quando nós temos o poder familiar. Só que Exatamente. aí veio o legislador lá em 2013 e colocou que guarda compartilhada é a divisão de direitos e deveres. Ou seja, ele rasgou toda a parte do código que fala de poder familiar. Mas isso também tanto faz, né? Então, eu quando falo de guarda compartilhada, eu estou falando da guarda compartilhada, que é uma divisão de convivência. Porque guarda compartilhada que o pai convive pouco ou a mãe convive pouco, aquilo é só para gringo ver, né? Ela é uma guarda unilateral. Só que a minha questão com alimentos é assim, eu acho que a questão de alimentos ela é errada como um todo. Só que da mesma forma, o mesmo formato que eu falo de alimentos na guarda unilateral, eu tenho que falar na guarda compartilhada também. E qual que é esse formato? Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos na proporção do rendimento de cada um. Então, aquele que ganha mais vai arcar com uma quantidade maior de despesa, aquele que ganha menos vai arcar com uma quantidade menor de despesa. Qual é a diferença quando eu tenho uma guarda compartilhada? Quando eu tenho uma guarda compartilhada, eu posso fazer aquilo que eu achava que tinha que fazer, inclusive na única, que é você fixar alimentos para o pai e para a mãe. Eu preciso fixar quem tem obrigação do quê no sustento do filho. Então, vamos colocar uma situação que eu tenho o pai e a mãe na mesma condição. Os dois lá ganham um pouquinho, mas tem lá o lugarzinho que eles moram, né? Nenhum dos dois pagam aluguel, tem lá, um mora na casa, no fundo da casa da mãe, outro no fundo da casa do pai. A despesa da criança é só alimentos propriamente ditos, né? Só a comida mesmo que a criança. Então, fica fácil. Eu vou falar. A obrigação alimentar do pai é o sustento da criança na casa dele. E a obrigação alimentar da mãe é o sustento na casa dela. Eu, quando tenho uma guarda compartilhada, eu aconselho os pais a cada um ter o seu guarda-roupa em casa, para a criança não ter que ficar com uma linha para cima e para baixo, dá uma confusão. E aí a gente resolve o problema. Cada um, né? Os dois estão na mesma situação. Agora, a grande maioria dos casos não é assim que a gente vê. A gente vê um desequilíbrio. Quando eu tenho duas pessoas com poder aquisitivo bom, mas um ganha muito mais e o outro menos, mas que os dois têm condições de fazer o sustento dentro da sua casa, eu também não acho que tenha que falar que o pai ou a mãe vai ter que ajudar nas despesas dentro da casa do filho. Não, e nem na guarda única. Na guarda única eu também acho errado. Quer dizer, então, que se eu tenho uma pessoa que tem um nível de vida elevado, o pai vai ter que ficar pagando metade do IPTU da casa da mãe? Eu acho isso errado, né? E na guarda, tenho que usar o mesmo critério na guarda compartilhada para a guarda unilateral. Então, se eu tenho um pai que tem um rendimento muito maior e a mãe que ela não consegue dar para o filho o mesmo padrão de vida, o pai vai ter que ajudar na casa da mãe. E assim, na prática, o que eu vejo, e na prática a gente tem que ver sempre a situação específica. Eu defendo com unhas e dentes que criança precisa ter pai e mãe na vida. Precisa e acabou. Não é certo se eu tenho uma mãe, vou mudar as figuras, que a gente sabe que não acontece. Se eu tenho uma mãe com poder aquisitivo maior e um pai que não consegue dar para essa criança, a mãe tinha que ajudar na despesa da casa do pai. A gente sabe que isso não acontece, é a minha teoria.
né? Mas assim, da mesma forma que não acontece quando é a fixação dos alimentos, que o juiz, por comodidade, quer fixar lá um percentual do rendimento. Mas é assim que acontece. Eu, como advogada, eu tenho que falar, embora eu não goste, é assim que acontece, né? Não tenho como mudar isso. Então, se eu tenho um pai que ganha muito mais do que uma mãe, e querendo ou não, esta é a maior realidade. Se eu tenho uma mãe que não vai conseguir bancar todas as despesas da casa dela, num padrão de vida, não precisa ser o mesmo, mas num padrão de vida ok, eu vou precisar que esse pai pague as despesas, uma parte das despesas da casa da mãe. Então, nesta situação, eu preciso sim ver outras despesas além da educação e saúde, porque o que eu acho que é necessário é assim, se eu tenho o pai e a mãe na mesma condição financeira, nós vamos ver quanto ganha a mãe, quanto ganha pai, vou pegar as despesas da criança, que é educação e saúde, essas são as principais, eu vou ver, bom, se o pai ganha 10, a mãe ganha 1, eu vou ver na proporção, talvez na proporção caiba lá o pai paga a escola e a mãe paga o convênio médico. Então, existe alimento sim, ao contrário do que as pessoas acham, que é fixar alimento só de um, não, eu acho que tem que fixar de 2, mas eu acho que tem que fixar de 2, inclusive na guarda unilateral, não é só na guarda única. Independente da modalidade de guarda, eu preciso definir e pré-definir qual vai ser a responsabilidade alimentar de cada um. Então, essa é a minha posição. Tá. Bom, eu obviamente concordo contigo. Tu dirias comigo, imagino, que não existe guarda compartilhada quando os pais moram em outra cidade. Então, para acalentar o coração de alguns, olha, mas eu tenho Eu uma guarda tenho. compartilhada. Legal, entendeu? Mas se você falar na minha essência da guarda compartilhada, só faz sentido se tiver um. Eu não gosto de falar de divisão, né? Uma convivência equilibrada, porque senão eu encontro pessoas que querem fazer aquela divisão assim, sabe? Não é assim, né? Então eu preciso, Mas poderia ser. E esse é poderia o desde ponto, que há uma que resistência, há uma noção no direito brasileiro, é que a convivência deve ser equilibrada, mas não pode ser igualitária, porque o igualitário faria mal. Sendo que os estudos dizem que quanto mais igualitária, melhor. Quanto mais próximo da divisão, tem uma meta-análise de 2016 que fala o seguinte, nós só encontramos, o pessoal... Márcio, deixa eu economizar você. Eu defendo isso desde Sim, 2000, desde 1998. A questão é assim, ó. Os juízes têm uma coisa assim quadrada na cabeça que eu não consigo entender, né? Então eles querem fixar a residência. Só Deus sabe para quê, que é uma porcaria de fixar residência. Eu escuto de todos os juízes que a divisão igualitária não pode, é guarda alternada, fazem uma bobeira tremenda. Por que eu consigo em todos os casos? Porque eu estudo o caso específico e eu demonstro no caso específico por que aquela guarda compartilhada vai dar certo, entendeu? Eu não tenho que ficar defendendo que as pessoas engulam aquilo no fórceps, porque elas é uma questão cultural. Quando é questão mas cultural, não o meu ponto aqui, sim, mas o é meu igual ponto aqui religião, é igual religião, não adianta ficar batendo pé. não, mas eu acho que o importante é justamente bater o pé para que isso seja padrão e não excepcional. Você não precisa de um bom profissional para conseguir aquilo que deveria ser padrão, e não é padrão porque as pessoas não têm Não, qualificação ou estudo, entende? quando eu Isso é comecei um a ponto falar, importante. não, Ah, Márcio, quando eu comecei a falar de guarda compartilhada, não tinha na lei, né? E aí, sim. com o tempo, virou lei e depois virou regra. Então, é assim, eu não tenho uma varinha mágica. Então, o que eu faço? Ó, esse ano que passou, eu devo ter entrado com 7, 8 agravo de instrumento, porque os juízes lindos e maravilhosos acham que eles têm o poder de não homologar acordo dos meus clientes. Eu chego lá com um cliente meu, uma semana para uma semana para outra, o Exato. juiz fala assim, mas isso não é bom, eu não vou homologar. Eu não brigo com o juiz, eu recorro para o tribunal e ganho. Aí você fala, mas e quem não tem condições de pagar um advogado? Não, Márcio, esse juiz que eu fiz isso, não vai mais fazer isso. Você entende? Eu tenho que ensinar ele. Não vai mais. Esse juiz, que eu tive que entrar com agravo de instrumento, momentos depois eu entrei pedindo uma homologação no mesmo, desculpa, eles não sabiam que era eu. Não, ele passou a homologar quando ele tomou uma rabada Tá, do mas Tribunal de deixa eu comentar contigo agora sobre alimentos, que eu acho que é um ponto importante da gente discutir, que é o ponto. Eu acho que tu estás falando muito da perspectiva do acordo.
E eu acho que muitos advogados falam, eu vou fazer assim e vai ser um acordo, porque o modelo brasileiro, tu disseste assim, eu acho que deveria ser fixado para ambos. Só que nós não temos esse modelo. Muitas vezes as pessoas, há muita confusão no debate brasileiro, na discussão, inclusive na tal doutrina, que é muito mal escrita, diga-se de passagem, há uma noção de dizer que o que nós temos é quem ganha mais, paga mais, só que nós não temos esse modelo. Nós temos o modelo da distinção radical entre o residente e o não residente. E isso é interessante porque na Austrália era essa discussão, e quando a Austrália adotou a guarda compartilhada, ela mudou o sistema dela de pensão alimentícia para adotar o sistema que é mais comum nos Estados Unidos, que é justamente o que tu disseste, que é o do quem ganha... Fez uma nova lei? E o Brasil fez uma nova lei de alimentos? Não. Fez a lei da guarda compartilhada? Não, mas deveria. Então, mas Márcio, é assim, eu tenho duas formas de mudar isso. Fazendo igual formiguinha, indo de processo em processo, e eu falo o seguinte, da mesma forma que eu defendo isso num acordo, eu defendo isso numa ação, é um fórceps conseguir, porque é uma cultura tão enraizada que é mais fácil eu conseguir uma guarda para pai do que conseguir uma vitória em questão alimentar, e é verdade, porque é uma coisa, e eu tenho uma explicação para isso. A explicação para isso é que, quando você fala Estados Unidos, perfeito, Estados Unidos não tem prisão civil por alimentos, que eu acho um absurdo no Brasil. Prisão civil por alimentos, não. Não, o que eles têm é o seguinte, que qualquer dívida que a pessoa não paga, ela comete um ilícito. Então, você pega na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas não deixam de pagar qualquer tipo de dívida, porque ela pode vir a ser presa quando não paga imposto, quando não paga uma série de coisas. Mas tem prisão, o ponto é que tem prisão. Então, mas não é por dívida alimentar. Aqui no Brasil só sobrou a dívida alimentar. E, a questão da prisão, eu não acho que é certo, mas eu não consigo encontrar um modelo que substitua, e não é que agrade a todos, é que pegue todas as situações. Márcio, é assim, se eu perguntar para você, quantas ONGs que você conhece que ensinam adolescentes, meninos a cuidar dos filhos? Quantos você conhece? Nenhum. Não conheço. Eu conheço um, tá? Uma só em Recife, nem sei se é Recife ainda. O que eu quero dizer é que a gente tá num país onde a paternidade ela não é incentivada. A paternidade ainda é colocada como uma relação de segunda instância. E o homem, não adianta falar, a realidade que nós vivemos em grupo de pais que brigam por conviver, não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil, nós temos mulher que, eu não sei nem explicar o porquê, que vai lá e assume filho, e homem que, socialmente falando, ninguém cobra que eles não assumam e eles não assumam. Eu acho que isso se dá desde o início. É um não incentivo da paternidade, é o homem que não teve pai e não sabe ser pai. Então, a gente está brigando por uma questão ainda cultural, né? Ainda não, é cultural. Se eu posso comentar sobre essa parte, eu acho que isso não é bem assim. Eu acho que nós temos uma visão de que o homem deve agradar a mulher. Nós temos no direito de família um discurso completamente contraditório, em que diz que o pai não quer cuidar, mas se ele tenta cuidar, ele é impedido. Há uma resistência à participação paterna. Isso tem, inclusive, vai dizer assim, estudos, mas tem estudos em vários países. No Brasil, as mulheres decidem engravidar, elas mudam de cidade. É muito mais comum. Quando você tem um caso de um adolescente engravidando, a família materna não deixa o sujeito participar. É muito comum isso acontecer. E aí você tem um discurso que diz os pais não querem cuidar, mas instituições que impedem. Ou discurso, você vê um discurso no direito de família, que é um discurso de resistência ao cuidado. Esses tempos eu discuti com uma advogada, o sujeito vai para a televisão, casal famoso, um tema de direito de família assim, que saiu da nossa bolha, foi para o debate público, né? É importante acontecer isso. Eu acho que era do caso da Sabrina Sato, se não me engano era isso. E o rapaz diz assim, não, essa história de que os pais não querem cuidar, eu estou aqui, eu vou querer cuidar, eu vou pedir a guarda compartilhada para ficar metade do tempo com meu filho, alguma coisa assim ele falou. E aí o pessoal que, segundo dizem, é nosso, é do lado de cá e defende os pais, vai lá para dizer que ele está errado.
A advogada Márcio, dá uma entrevista na Contigo e na Caras e diz, ele está errado, isso não é guarda compartilhado, o juiz vai definir um lar de referência e vai ver como é que ficam as visitas. Tu disseste assim, não, a gente vai ter que ver como é que vai ser o arranjo. O arranjo deveria ser, o discurso no direito deveria ser, é uma semana para cada um. E por que eu digo que ninguém paga nada para ninguém? Porque quando você primeiro, porque no Brasil não é, e isso é importante frisar, no Brasil nós não temos o modelo de quem ganha mais paga mais. Nós temos no Brasil o modelo do guardião exclusivo, mesmo que seja uma guarda compartilhada, mesmo que exista uma custódia conjunta, Márcio, tanto a renda da mãe... 27 anos. Eu trabalho 27 anos errado, então? Não, eu só posso dar o meu ponto de vista, assim, nós não temos esse modelo de quem ganha mais. Isso você consegue, talvez, em acordos, mas em decisões do juiz, você não consegue isso, primeiro, porque a renda da mulher não entra no cálculo, porque a capacidade produtiva da mulher não entra no cálculo. Você estava falando de cultura. Nós temos uma cultura de que, se a mulher quiser não trabalhar para cuidar dos filhos, ela pode chegar para o juiz e dizer, não, é que eu estou desempregada porque eu decidi cuidar. Um homem não pode, porque ele é o cuidador. Vai ser dito o seguinte, claro que a mulher pode, ela diz, eu moro com o meu marido, ele sustenta a casa, eu tive um novo filho com um novo marido, e eu fico aqui cuidando. Porque não é estabelecido um valor que ela deva pagar. Outro ponto importante, quando tu disseste, a gente tem que ver quais são as despesas da criança. Quando você tem, isso é uma diferença importante, quando você tem uma guarda unilateral, você sabe quais são as despesas da criança, porque o guardião unilateral não é esquizofrênico, ele concorda consigo mesmo. Então ele diz, olha, eu preciso mais ou menos de tanto por mês, porque aí eu dou um jeito. Agora, quando você tem dois guardiões, você não consegue fazer esse tipo de cálculo. Porque se você tem dois guardiões, além da criança ter necessidade nas duas casas, você pode ter um conflito de projetos de paternidade. É muito fácil, a guarda unilateral é fácil nesse sentido, porque você diz assim, não, esse homem não participa, ele mora na Bahia, ou ele mora no Rio Grande do Sul, ou ele vê de vez em quando, é aquele cara que só quer ver no final de semana, pega, leva no shopping, toma uma batida, um negócio lá, um smoothie, um troço desse, e leva a criança na casa da mãe. Esse é um tipo de modelo de cuidado que era comum nos anos 80, nos anos 80 e 90. Nesse arranjo, a mãe fala em nome das necessidades da criança, ela sabe. Mas e ela decide, eu quero pôr o meu filho. Qual é o percentual? Então vamos lá. Hum. Márcio, você está falando coisa que eu concordo, só que a realidade das pessoas que me procuram do grupos de pais não é a realidade do Brasil. Mas eu não sei é isso que eu tô falando. Qual é a realidade do Brasil. Esse é o ponto. Enquanto nós tivermos, deixa eu te dizer, enquanto nós tivermos um discurso que desautoriza o homem, que desautoriza o homem a ter... Assim, a minha teoria é, eu não vou reclamar, eu vou querer mudar. Eu estou querendo mudar. É uma semana para cada um, ninguém paga nada para ninguém. Na Austrália... 1998... Um pai só dormia com filho com 7 anos de idade. Falar em guarda de pai era impossível. Filho com 5 anos de idade não podia nem chegar perto. Nós mudamos graças à sociedade que se uniu para falar, vamos mudar isso, porque eu acho um absurdo. Um pai tudo que você está falando é contraditório. Da mesma forma, todo mundo sabe que criança precisa de pai e mãe, aí chega o pai para querer conviver, e eles afastam. Só que, quando eu olho, tentando olhar de fora, eu não vivo o problema, eu sou advogada. Para mim, eu consigo escolher as causas que eu vou defender, mas eu poderia defender qualquer uma. Mas eu consigo escolher as causas que eu quero defender. Então, o que acontece? Quando eu olho que a maioria, mas a maioria dos homens que inclusive me procuram, Márcio, olha, você quer a guarda compartilhada? Ai, que legal. Então, como é que vai ser a guarda compartilhada? Não, eu quero ver meu filho uma vez por semana para levar ele no McDonald's. Márcio, infelizmente... Posso te falar, posso comentar isso? Mas como é que você quer... Mas, Sandra, como é que você quer que seja diferente se nós educamos 3 gerações dizendo que isso era o certo? Eu estou te falando, Márcio. Então, o que a gente precisa hoje é... Eu preciso pegar aquele pai que quer conviver e aquele eu brigo com unhas e dentes. Aquele que não quer conviver, eu preciso ensiná-lo. E é ensiná-lo. Eu falo para as mulheres, porque, olha,
tem muita mulher, não vou falar que é todas, então nada que você faz generalizado funciona, né? Então, da mesma forma que eu não tenho todos os homens que querem conviver com o filho e que têm uma paternidade responsável, como também não é todas as mulheres que Não, são mas uma sacana. é que assim, Então, o que eu Sandra, nós recebo temos o meu bastante, ponto. eu Vamos lá. recebo O meu ponto é bastante. que você tem que ter um discurso que diga para o sujeito como é ser um bom pai. E o que é dito é o contrário. Quando o sujeito aparece na mídia e diz eu vou querer ficar metade do tempo, olha em volta, Sandra, toda advocacia está dizendo o contrário do que é guarda compartilhada. Toda advocacia, ou pelo menos Márcio, 90%, não pergunte sabe para nada todos os sobre meus esse tema. clientes. Todos os meus clientes têm uma convivência equilibrada. Para de querer ficar batendo. Você tem que encontrar uma forma para ajudar a mudar a sociedade. Não vai ser hoje. Não vai ser Mas amanhã. A você gente muda, mas muda esse é o ponto, devagar. você muda. Ó, Deixa eu te dizer, vamos lá. vocês querem Mas que, isso eu não estou te mude a entendendo, regra porque de assim, alimentos? Vocês querem que mude a regra de alimentos? A única forma é mudar a lei. Eu não tenho outra forma a não ser mudando a lei. Não não, tem. Sandra, não, tem jurisprudência. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rui Portanova, desembargador, ele não fixa alimentos provisórios enquanto não ficar definida a guarda. Porque a guarda implica em divisão de custos. Está dito nos votos dele. Liz Helena Robles Ribeiro, aqui do Rio Grande do Sul do TJ, também é a mesma coisa. Tem um desembargador em Minas que começou a dar decisões fixo, reduz os alimentos porque estão presentes os requisitos para guarda compartilhada. E o que foi feito? Todo mundo bateu nesses três no direito de família, porque as pessoas no direito de família querem ter esse controle sobre as famílias. Porque se você criar uma regra geral, você fala, não generalizo, mas claro, quando você trata com princípios, princípios são gerais. Se você tem uma regra que é um padrão, mais ou menos, uma semana para cada um, como é na França, como tem sido na Austrália, como é em alguns estados americanos, as pessoas vão litigar pelo quê? Se você não tem alimentos, e aí eu não E consegui acha que não completar. tem litígio quando você faz isso? Olha, tem país na Europa que já faz mais de 15 anos que liminarmente é uma semana para cada um. Isso. E nem por isso acaba litígio. O litígio ele vai existir sempre. Mas você Para de reduz. ficar achando que é advogado, porque olha, quem é meu cliente sabe. Eu falo para cliente, hoje eu falei para um, olha, não entre com ação, porque você vai perder. E aí, só quem vai ganhar sou eu que honorários. Então, não fica Sim, achando que é mas eu não advogado estou quer. falando de ti, eu estou falando de um desenho institucional. Tem um artigo clássico, recomendo, leiam lá o meu artigo na Gazeta do Povo, que eu cito Barganha na Sombra da Lei, um artigo do Kornhauser com o Robert Minogue, que fala justamente desse desenho institucional que favorece o litígio. Que, aliás, eles até defendem ali a guarda compartilhada nos anos 70 já, justamente para reduzir esses pontos de atrito. Mas eu não consegui completar o meu raciocínio sobre a pensão alimentícia, o modelo brasileiro comparado com o australiano. No modelo brasileiro, você tem uma distinção radical entre o residente e o não residente, que era o modelo australiano até quando eles começaram a implementar a guarda compartilhada. No modelo australiano é parecido com o modelo americano. Quem ganha mais, paga mais. Eu não concordo com esse modelo, mas pelo menos eles têm esse modelo de verdade. Se a mãe ganha mais, ela vai contribuir para a convivência paterna. O Brasil não é assim. Aí é dito no Brasil, quem ganha mais, paga mais. Mas como a mãe tem um lar de referência, ela não paga nada. Porque nós temos o lar de referência. O lar de referência é um modo de dizer quem é que realmente tem a guarda. Mas se no E início a da minha Austrália, fala eu falei que eu não concordo com nada sim, disso. claro, As mas é que formas aí de a gente diz, mudar, a as formas pensão de mudar a alimentícia, e lei, aí o ponto é importante lei, é, Márcio, é não, a lei, forma é não é lei. cultural, não, a forma é cultural, porque se você escrever lá na lei que a partir de agora nós temos guarda alternada, o que as pessoas dirão que o que se alterna é a autoridade. Se você escrever na lei que se altera, olha, você tem a advocacia inteira ignorando que a lei fala em convivência equilibrada, dizendo que faz mal, desconhece as pesquisas internacionais, você tem uma militância que quem lê a doutrina, é que boa parte dos advogados de família não leem a doutrina, mas quem lê fica com a impressão que você está diante ali de uma indústria do tabaco, porque você tem uma clara manipulação da opinião pública ou da opinião da advocacia para a pessoa ter uma Márcio, percepção não é equivocada da realidade. é Pode burrice, né? Porque ser, pode é ser também. burrice, porque o argumento, as pessoas vêm para mim e falam assim, mas a criança vai ficar pipocando numa casa e outra. Eu falo assim, tá bom, vamos fazer a conta então, né?
a criança passa o dia inteiro na escola, depois ela passa mais umas 2 horas na casa da avó. Então ela pode ficar na escola, pode ficar na casa da avó, só não pode ficar na casa do pai. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a mulher e vai pôr ela dentro de casa. Porque ela não pode mais trabalhar. Porque se eu não posso, que a criança tem 2 casas, então a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Entendeu? E as pessoas não sabem Então, assim, nem o fundamento da crítica, porque a crítica à alternância era a mesma crítica, é o mesmo fundamento supostamente técnico da crítica como é o nome daquilo? Day Center, Day Care, como é que é da creche? O homem é o sexo frágil no Poder Judiciário de Família. Sim. Eu tenho certeza disso. A questão de alimentos ela é errada desde a guarda unilateral. E não muda nada com a compartilhada, porque quando eu fiz a guarda compartilhada, eu não mudei a lei. Então, achar que você vai mudar isso por uma questão de cultural, não vai. Isso só vai mudar com a lei. Então, a lei precisava ser clara, inclusive como é que a gente vai levantar a questão da verba alimentar. A questão é que assim, ó, infelizmente, o homem não é assim. Eu venho estudando e venho crescendo a participação do homem na vida da família. Ela não era assim, o homem não era assim. Já faz bastante tempo que o homem está participando. Você vai lá na frente de uma escola, vai numa reunião de escola, tem metade de homem lá dentro. Só que quando a gente pega camadas até mais baixas, quando a gente sai aqui dos grandes centros, não é isso que a gente encontra. E eu não culpo os homens, né? Eu não culpo os homens, porque é uma questão cultural. Então, vocês, homens, estão construindo uma mudança cultural e é meio que vai fazer parte da mudança cultural. Então, hoje, eu preciso fazer uma mudança cultural para que o homem venha assim, não venha a se achar, porque quando alguém pergunta para mim assim, o que você acha da guarda compartilhada? Em primeiro lugar, uma das coisas que eu sempre falo é que eu preciso mostrar que o homem é tão importante como a mulher, porque realmente o homem já nasce achando que ele não é tão importante na vida do filho como a mulher, o homem. Mas isso é dito, tem teorias psicológicas, inclusive no Brasil, que dizem isso. Então, que fundamentam isso. Você tem outro dia uma advogada, deixa eu só comentar isso. Outro dia uma advogada começou a defender a teoria do apego, mas não sei se ela é advogada, ela é conhecida aí no IBDFAN. Ela começou a defender a teoria do apego. E aí você tem no direito brasileiro essa coisa da orelhada. A pessoa vai lá, lê um resuminho no Escola Kids, começa a falar como se ela fosse especialista no assunto. Eu fui no perfil dela e disse, olha, cuidado, a teoria do apego é a principal teoria usada nos Estados Unidos e na Alemanha e em outros países para impedir a guarda compartilhada. Ela é usada para promover a alienação parental. E tem uma área gigantesca da psicologia que não concorda com isso. E aí eu expliquei para ela, citei os autores que debatem esse tema, ela me bloqueou. Por quê? Porque ela não quer ser exposta, ela não quer que fique exposto que ela não sabe desse tema, que ela deu uma orelhada, ela foi lá, virou especialista em parentalidade. Você tem um grande problema de má formação do pessoal desse universo, dos livros desse universo. Você chamou de burrice. Eu estava sendo mais educado, eu estava chamando de desinformação, de ignorância, mas o homem, é dito para ele que ele não deve cuidar, é dito que faz mal. Outro dia eu critiquei uma mulher, ela tem 200 mil seguidores nesse troço aqui. Ela dizendo que a criança tem uma relação simbiótica com a mãe. Quantos do pessoal da psicologia no direito de família ainda defendem isso? Dizem isso. Todos os livros de direito de família que eu tenho aqui, eu tenho vários, eu comprei um monte, eles falam isso, que não faz bem a guarda alternada, que não faz bem porque é ruim psicologicamente para a criança. Aí cita umas psicanalistas, umas tia maluca aí que sobraram aí, do que não foram junto com os dinossauros, e estão ali falando essas bobagens. Eu escuto isso desde quando eu me formei, lá em 97. Então é assim, ó, eu espero estar viva e eu estou acompanhando desde da minha formação a mudança cultural. Mas isso, os homens vão ter que fazer essa mudança cultural. E junto com isso, não adianta esperar que o Poder Judiciário, na questão alimentar, que ela vai andar nesses mesmos passos. Não vai. Sabe o que precisa fazer? Ter um projeto de lei, uma lei que eu acho quase impossível hoje, dentro de todo o preconceito, conseguir aprovar, mas Sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta fazer uma coisa radical. Não adianta fazer, na minha opinião, fazer uma coisa radical que não vai ter alimentos, que ninguém vai provar isso. Agora, eu acho que tem que levantar a condição financeira dos dois e tem que fixar a obrigação alimentar dos dois. Eu vou te dar um exemplo. Eu fixo só a obrigação alimentar do pai, criança fica metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Amanhã a mãe vira e fala assim, toma, filhão, tá aqui, ó.
né? Não quero mais, fica com você. Aí o pai tem que ir atrás, pedir um alimento para a mãe, porque a mãe não está fixado. Então, assim, para mim, independente da modalidade de guarda, o certo hoje, eu defendo e não consigo, volto a falar que é mais fácil conseguir guarda para pai do que mudar a questão alimentar. Não é uma tarefa fácil, porque as pessoas ficam cegas e querem dar um percentual de rendimento, fica mais fácil. Eu até concordo que em algumas situações é mais fácil, eu aconselho os meus clientes, ó, pega lá um percentual do seu rendimento, dá na mão da mãe, que fica mais fácil do que você. Esses dias eu com um cliente que ele tinha que pagar um monte de despesa, e aí simplesmente a mãe foi lá e mudou uma despesa, o juiz, uma despesa de 1.000 para 4.000, e ele está tendo que arcar aí com essa mudança, que ele fazia questão de pagar a despesa direta do filho. Então, tudo precisa de cuidado. Eu acho que é uma questão cultural e que o homem precisa pensar nisso. Mas agora deixa eu te comentar os problemas disso, que é um problema que tem nos Estados Unidos e na Austrália. Eu só queria continuar o ponto da Austrália. A Austrália mudou. Ela tirou a ideia de residente e não residente e passou a fazer isso que tu disseste, foi mudada a lei. Então, se o pai pega mais tempo com o filho, é reduzida a pensão. Vai reduzindo. Nós não temos essa cultura no Brasil, e então, aqui o que é dito? O pai pediu a guarda compartilhada para economizar. A Austrália diz, peça a guarda compartilhada para economizar. Na verdade, ele não vai economizar. E esse é o ponto. Existem muitas pesquisas. Eu cito no meu livro uma pesquisa sul-americana, sul-africana, mas tem uma nos Estados Unidos dos anos 90 que mostra que o pagamento informal, não colocado no papel, e esse é um ponto importante, ele paga mais. E muitas mulheres que não querem litigar, que querem realmente que o pai participe da vida do filho, elas preferem esse, porque o sujeito vai lá, ele compra o tênis, ele compra a roupa. E tem um livro, eu recomendo... É o que eu falo para as mulheres. Exato, mas aí não pode ter um sistema judicial que beneficia a mãe que quer mais a litigância do que o bem-estar da criança. Por que você acha que é assim? Por que você acha que é assim? Fala para mim. Por uma série de razões. Eu acho que alguns homens abandonam, outros homens são colocados para fora, e eu vou citar o livro aqui. Essa é uma discussão do por que você acha que é assim, uma discussão que os americanos fazem, eu acho que eu sei que tu sabe bem o debate nos Estados Unidos, tu acompanha a discussão americana, eles produzem estatísticas para tudo que é gosto. Tem um livro muito bom que eu recomendo, Doing the Best I Can, que é da Catherine Eden, uma socióloga, ela é professora em Princeton, e eles estão nos Estados Unidos debatendo nos últimos 20, 15 anos esse tema. E ela diz, não é verdade que os pais abandonam seus filhos. E ela passou durante 6 ou 10 anos trabalhando com mais de 120 homens pobres, inner city que eles chamam lá, que é tipo a parte mais pobre dos Estados Unidos. Um dos maiores fatores preditores do afastamento paterno, diz ela, é quando a mãe intenciona substituir o pai por outro homem. Quando ela encontra um novo homem, e aí teve programas, isso tem uma discussão riquíssima nos Estados Unidos sobre os programas assistenciais americanos que incentivaram a substituição do pai biológico pelo pai socioafetivo. Mas aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil ainda não é. Não é o que... E quando eu falei para você, não é dessa forma. E quando eu falei para você que a sociedade não se importa com a paternidade, foi quando eu perguntei para você se você conhecia alguma ONG aqui no Brasil que ajudava menino adolescente a ser pai. Então, aqui no Brasil, desde a base, a paternidade ela é relegada a segundo plano. Então, é uma questão cultural. A gente não pode se basear com... Nossa, adoraria, porque o que eu descubro de coisas... E aí um dos pontos que a Catherine diz, e tem um documento dela, o grupo dela de pesquisadores foi patrocinado pela fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, e eles querem tirar o Child Support. A proposta deles é mudar radicalmente o sistema, o Child Support nos Estados Unidos, para que os pais contribuam de modo informal. Eles estão buscando um sistema informal. Unidos da América, Canadá, Austrália, gente, eu adoraria. São homens pobres nos Estados Unidos, por que não valeria para cá? Bom, se nós tivéssemos uma advocacia que passa o tempo inteiro brigando com a paternidade, e eu não estou defendendo exclusivamente, o pai vai para uma vara de família e ele diz, eu quero a guarda compartilhada do meu filho. O que o senhor quer? Eu quero uma semana. Agora, um outro ponto que tu deixaste de lado, que eu acho que a gente precisa discutir sobre alimentos, é o seguinte.
que é o que acontece, o que acontece no Brasil, né? Que é assim. A mãe tem completa autonomia sobre as escolhas. Se tu dissesse, a mãe foi lá, trocou uma conta e o homem tem que pagar, porque você tem esse modelo, o guardião radical e o não residente residente. O alimento estava mal escrito desse meu cliente. Tá, tudo bem, mas vamos lá. Você não tem. Como é que você pode ser? Como é que eu posso ser guardião da minha filha ou do meu filho se eu não tenho uma autonomia financeira? Se eu tenho que dar um valor para alguém com base em escolhas que um terceiro fez. Se eu quero trocar a escola do meu filho, eu tenho que ter autonomia para trocar. Como é que você vai calcular alimentos com base numa escola? Compartilhada tem que ser escolhido em conjunto. Mas não é escolhido em conjunto. Então, eu falo isso para todos os meus clientes. Guarda compartilhada no Brasil ainda é para gringo ver. Eu tive caso que a mulher foi lá. Se a mãe vai lá e muda de escola, ninguém fala nada. Eu tive um caso que a guarda era compartilhada, determinada judicialmente, porque a mãe era uma grande alienadora. Pois a mulher, assim que o tribunal mandou ela, deu advertência nela, porque só uma advertência, o que ela fez? Mudou a criança de escola numa escola onde não dava para ficar uma semana para cada um. Olha, exatamente. Peraí, foi o tribunal que deu uma semana para cada um, viu? Foi o tribunal. Sim. O meu pedido nem era uma semana para cada um. E aí, ela foi e mudou de escola. O que eu fiz? Pedi para o tribunal, para o juiz e depois para o tribunal voltar a criança para a escola original. Eles não deram. Aí sabe o que aconteceu no final? Você sabe o que aconteceu no final? Meu cliente tem a guarda até hoje. Então, assim, ó, o Poder Judiciário... Não entendi. Teu cliente o quê? Eu consegui a guarda para o pai. Então, foi mais fácil eu conseguir a guarda do que voltar a criança para a escola. Eu concordo com você. Pois é, porque não há uma cultura de que os dois têm que ser transigentes, de que os dois têm que cooperar. Então, você está sempre numa lógica adversarial de que, então dá só para ele, então dá só para ela. Só que você tem que incentivar. Eu não tenho como mudar as pessoas. O tribunal, no meu ponto de vista, sabe qual é a minha afirmação que eu faço a partir desse processo e de vários processos? Que o Poder Judiciário cria litígio. Porque esse caso específico, se o tribunal tivesse falado para a mãe na hora, devolve para a escola anterior, o meu processo tinha se esvaziado, porque quando ela fez isso eu já pedi guarda, tá? Eu já pedi guarda de vez e pedi para voltar liminarmente da escola. Ele tinha esvaziado o meu processo. Não, eles preferiram... sabe por quê? Não sei se é excesso de trabalho, se é falta de vontade, mas é uma questão cultural. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui reclamando? Eu não, fui lá e consegui a guarda para o pai. O que eu posso fazer? E o pai tem que tentar olhar o caminho mais fácil para ele, Márcio. Então, eu falo... Sim, mas isso é uma outra coisa. Nós estamos discutindo aqui, nós não estamos discutindo aqui soluções pontuais para os pais que estão... Nós estamos discutindo o desenho. Nós estamos discutindo a sociedade, nós estamos discutindo não é o caso a caso. Agora tu disseste que o judiciário cria litígio. O Ministério Público cria litígio. Você leva um acordo, como tu disseste, uma semana para cada um, ninguém paga nada para ninguém, e eu tenho vários advogados que vêm falar comigo, eu fiz isso. São dois pais de classe média alta, média baixa ali, mas estão bem. Ninguém quer ter essa... Eles só querem regulamentar, porque eles querem ter a segurança de dizer que tem um troço escrito. E aí eles põem no papel, uma semana para cada um. E aí o Ministério Público diz, não pode esse arranjo de convivência e não pode isso em relação a alimentos. Eu recorro. Sim. Entendeu? Mas aí fala para eles, cala a boca, vocês estão errados. Pois é. Mas aí eles fazem de novo. Não fazem, né? Ou fazem, mas assim, ó, a questão é o seguinte, Márcio. Quando você tem um público enorme de pais, você tem uma responsabilidade. Eu tenho um público, eu tenho uma responsabilidade que eu preciso mostrar para eles como solucionar o problema deles. Agora, junto com isso, eu preciso mostrar que existe um posicionamento, e é a minha posição, um posicionamento de pai, que não está certo ainda, que nós já evoluímos bastante, e que os homens precisam ajudar. E olha, eu vou falar, é a questão de posicionamento de pai, uma questão cultural e que precisa mudar. Para mim são duas coisas. Essa aí é um posicionamento também que eu acho muito errado da mulher hoje, mas eu não tenho como falar para pai mudar a mulher. Mas eu preciso falar para o pai que ele precisa encontrar... Não adianta assim, se eu
acho que é preconceituoso, que existe um preconceito contra o homem, eu não posso criar o mesmo preconceito contra a mulher. Não posso aqui virar e ficar falando que todas as mulheres são... Não é assim, Márcio. Não são todas Mas eu as nunca mulheres. falei isso. Tá? Eu não Mas falo então, isso. mas você não fala isso. Eu nem Seu falo de mulheres, porque eu acho que o problema não são as mulheres. O problema é a cultura, é o desenho institucional. As mulheres são selecionadas, né, elas agem de acordo com as instituições. O meu artigo aqui na Gazeta do Povo, eu faço uma análise econômica do direito de família, baseado na teoria da economia, da nova economia institucional. E a tese é justamente essa. Quem seleciona esse tipo de mulher, quem desenha a mulher que vai fazer isso e quem acaba impondo um pai que não quer participar, é o Poder Judiciário, o Ministério Público, é a cultura familiarista, dessa discussão, essa resistência toda à guarda compartilhada, essa pseudociência. O sujeito, essa advogada que eu critiquei, acho que até critiquei pouco, o sujeito vai lá na imprensa, diz eu quero cuidar do meu filho, ela vai lá e desautoriza. E ela, se fosse aquele cara com quem tu discutisse lá na cultura, eu entenderia. Porque aquele cara tem um público-alvo lá das mulheres e tal. Até parabéns pela tua participação lá no programa da cultura. Agora, é uma advogada que supostamente é do nosso lado. E ela vai lá e desautoriza um pai numa discussão pública que não é da nossa bolha e diz, não, guarda compartilhada não é isso. Ela poderia ter dito, olha, é a mesma coisa que o casamento gay antigamente. A pessoa poderia dizer, olha, não é regulamentado, mas eu defendo isso e ele está certo. A pessoa vai lá e diz o contrário. Ela diz pro cara, não, eu concordo com o casamento gay. Aí ela vai lá na opinião pública e diz, faz muito mal, isso é ruim, casamento só homem e mulher. Eu disse, quem é essa pessoa? Aí eu critiquei, ficaram bravos comigo. As pessoas acreditam piamente que para criança é ruim ficar com duas casas. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo isso. E mas elas já têm duas casas. Quando você estabelece finais de semana alternados e um pernoite no meio da semana... Eu também, claro. Eu concordo com tudo isso. Mas as pessoas têm uma cabeça quadrada e tem duas coisas que eles erram. Uma é achar que a criança precisa estar num cantinho, e aí quando você fala, tá bom, então vamos colocar a mulher para ficar sendo dona de casa, já que, né, criança não tem cantinho hoje. A criança fica na escola, na casa da avó, com o vizinho, e a criança... Porque hoje é a vida corrida, aqui em São Paulo, não sei como é vocês aí no Sul, aqui em São Paulo, para andar 10 quilômetros, demora 2 horas. Então, é quase que impossível. Se você não mora do lado da sua casa, você nunca sabe quando você vai chegar na sua casa. É que essa crítica, é o que eu estava dizendo antes, essa crítica à guarda alternada, alternância de lares, ela deriva da crítica de novo esqueci, a creche. A ideia de que a criança vem da teoria do apego, vem junto de alguns setores da psicanálise que diz que a criança tem que ficar só com a mãe, tem que ficar ali parada com ela, não pode sair de perto. Eu acho que é uma tradução errada das instituições de outros países. Então, quando as pessoas começaram a falar de guarda compartilhada aqui no Brasil, se criticava o que é guarda, como lá eles não fazem divisão de guarda e poder familiar, quando eles falam em guarda alternada, eles estão falando daquela alternância de 1 ano. Eu vi acordo que a criança passava 1 ano na França com o pai e 1 ano na China com a mãe. Isso para eles é guarda alternada. E lá em 98, ano 2000, isso era criticado. E eu, assim, eu não gosto de fazer generalização com nada. Eu acho que esse tipo de convivência 1 ano com um, 1 ano com o outro não é uma coisa boa, porque ela parece muito com a guarda unilateral, onde a criança vai conviver com um sendo visitada por o outro e depois vai mudar todo o esquema. Porém, vou dar um exemplo, né? Se tem uma criança de, sei lá, de 10 anos, o pai está morando na Europa, a mãe no Brasil, pô, um monte de mãe autoriza, incentiva a criança de fazer intercâmbio. Passar um intercâmbio, não vai passar intercâmbio. Então, assim, nem na guarda alternada, nesse sistema de 1 ano para cada um, eu não tenho como ser um amigo meu... falar uma coisa quadrada, eu acho que isso é errado. Um amigo meu foi criado assim, o pai morava eles se conheceram na França, foram casados na França, fazendo doutorado lá em filosofia, meu professor, inclusive. E eles vieram, a mãe foi para México, foi morar no México, e ele veio para o Brasil. E o guri ficava 2 anos lá, 2 anos aqui, 2 anos. Depois, com 26 anos, ele veio morar definitivamente aqui. E aí ele visita a mãe de vez em quando, mas ele ficou aqui com o pai. Mas ele passou boa parte, e naquela época, ele dizia, naquela época não tinha telefone. E mesmo nós, que éramos de uma classe média, a gente não tinha grana para telefonar, assim, tão seguido como era. Imagina, nos 80, você não pode, internacional então, lá. Via de regra, então eu vejo, pessoas me procuram, eu queria que ficasse 1 mês comigo, 1 mês com a mãe. Gente, esse modelo, eu não acho certo, porque o que eu defendo, que eu acho que a criança precisa
ter uma convivência íntima, cotidiana com os dois genitores sempre, né? Agora, eu Não, também posso inclusive a falar literatura fala que se é uma criança muito pequena, o ideal é fazer alternâncias mais curtas. curtas. E se ela já é maiorzinha, você pode fazer uma semana para cada um. Isso aí está em toda a literatura internacional, assim, isso é padrão. Lá, então eu vou te falar como é que era lá em 98. As pessoas pegaram a tradução do que era uma guarda alternada na Europa, já que lá não tem divisão de poder familiar em guarda. Quando eles falavam de alternância, era a alternância do poder familiar. E a alternância do poder familiar, para você ter uma ideia, em Portugal, é escrito no registro de nascimento. Eu não estou falando de uma alternância de uma semana, estou falando de uma alternância de 1 ano, de 2 anos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a tradução lá para a tradução aqui errada. Então, naquela época, eu brigava, eu falava, gente, vocês estão traduzindo tudo errado. Né? Quando eu falo que eu vou ter uma criança ficar uma semana numa casa, uma semana com a outra, não é a guarda alternada que é vista como ruim na Europa. E na Europa eles batiam. Mas a crítica que fazem aqui não é essa. A crítica que você vê aqui nos livros, e eu escrevi um livro sobre isso, não lancei ainda, mas eu escrevi, mas, que não, acho que não. É você ir de uma casa para outra, é o lance da criança mochileira, faz mal, porque o arcabouço teórico, por exemplo, o Valdir Guisado Filho, ele cita muito a Anna Freud, o famoso livro The Best Interest of Child, que é o arcabouço todo da psicanálise, que diz que a criança tem que ficar com o seu cuidador primário. O Rolf Madaleno também cita a Anna Freud, e depois ele cita um paper que tentou mexer na Austrália, que é como é o nome dela? Márcio, eu estou dizendo que eu vivi. Então, as pessoas batiam o pé que a guarda alternada não funcionava e que na Europa, nos Estados Unidos, eles repudiavam. Mas o que eles repudiavam na Europa não é uma semana para cada um. Não era isso que eles repudiavam. Então, eu vivi e eu mas tem essa discussão nos Estados Unidos, né? Esse é um debate muito forte da teoria do apego. Não, em 98 o brasileiro pegou o que existia na Europa e nos Estados Unidos, fez uma tradução errada e falou, lá fora todos os estudos falam que guarda alternada é ruim. Uma semana para cada um é guarda alternada, mas eles fizeram uma tradução errada. O que eles repudiavam não era uma semana para cada um, o que eles repudiavam o nome dela é Jennifer McIntosh, me lembrei. Ela escreveu um artigo em 2010 dizendo que essa mesmo que seja 3 dias para um, 4 dias, porque eles criticam isso, 3 dias para um, eles dizem, a criança tem que ter um lado de referência. Ela escreveu um paper que foi detonado por todo mundo no debate internacional, só que ele virou referência aqui no direito. Então, qual que é? O sujeito não sabe que o paper dela foi criticado, que você tem manifestações, a elite da teoria do apego tem criticado essa mulher e ela vira referência no debate brasileiro. Por quê? Porque eu acho que não há um interesse numa guarda compartilhada padrão, como é na França, por exemplo. É muito comum você ter uma semana, na Suécia também. Os caras estão dizendo, você abre o livro do Rolf Madaleno, do Valdir Guisado Filho, eles dizem que a França proibiu a guarda alternada. Tem as frases daquela charlatã francesa, a Françoise Douto, que é uma psicanalista meio maluca dos anos 70, eles citam aquelas frases daquela mulher e eles dizem, não, a França proibiu. Gente, a França tem a guarda alternada desde 2002. Outro dia eles estavam comemorando que a guarda alternada na França dobrou em 6 anos. Não tem, lá eles têm a guarda compartilhada com eu estou dizendo, não, é que em francês é guarda alternée, aquele negócio, alternée, eu não sei como é que eu só sei inglês, não sei francês, mas eles usam alternée, que é mais ou menos uma semana para cada um, na Suécia também. Inclusive os estudos. Na Bélgica é regra que é uma semana para cada um desde o início do processo. Entrou com o processo, é uma semana para cada um. Lógico que toda regra cabe exceção, e aí se tiver algum problema, cabe exceção. Mas aí a exceção deveria ser de acordo com você não pode, você não quer, e no Brasil não, você tem uma dificuldade, porque até os profissionais de psicologia, eles atrapalham. Márcio, eu concordo, eu falo isso, defendo isso desde 98. Sim. O que eu falo para você é que assim, então, cada um tem que achar o seu formato para fazer, para mudar. Eu já cansei de ir atrás de projeto de lei. Se um dia vocês fizerem um e quiserem me mostrar para eu dar alguma ideia, me coloco à disposição, mas o que eu posso fazer é lutar pelos meus clientes. E vocês, enquanto grupo, tinham que pensar na questão de alimentos, de fazer um bom projeto de lei, não adianta fazer um projeto de lei maluco que isso não passa,
e colocar isso para frente. A questão da guarda compartilhada, eu vou te dar uma notícia. Aqui em São Paulo, eu já tive aí pelo menos uns 4 processos que o tribunal deu uma semana para cada um, tá? Sim, Então, isso está mudando. a gente tá conseguindo mudar. E tá conseguindo mudar, sabe por quê? Advogado, porque eu chego da mesma forma que ninguém entende nada de alienação parental, e todo o processo que eu pego, por isso que pai perde alienação parental, porque ninguém sabe o que está falando, o que eu preciso é que as pessoas, assim, como diz o melhor juiz que eu conheço, é o advogado que tem que ensinar o juiz. Então, eu vou entrar com uma ação de alienação parental. A primeira coisa que eu faço é explicar o que está na lei, porque a lei não fala de alienação parental, ela fala de atos. E eu venho explicando o que eu quero, o que a psicologia faz, porque o que a psicologia faz não é o que eu estou pedindo, senão vira uma salada astronômica. Exato. Na questão de alimentos é a mesma coisa, na questão de guarda é a mesma coisa. Na questão de guarda, para mim está superado, porque olha, eu sempre falo para meus clientes, difícil a gente conseguir uma divisão igualitária, mas a gente tem conseguido, Márcio. Eu preciso, no caso específico, tentar pegar onde que é o X, que é para convencer o juiz que é o que é certo. Mas aí, Sandra, deixa eu te falar. Vocês duas coisas. Mudar a sociedade, né? Cada um... Duas coisas aqui, ó. Primeiro que é assim, eu, quando trago esses debates, eu estou trazendo outras áreas, eu estou trazendo a contribuição da economia, da sociologia. Tem um estudo que diz que a formalização da pensão alimentícia prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança, de 2012. Aí o direito vai ter que lidar com isso, é um dado. Inclusive citado pelo pessoal da Catherine Edding para justificar o fim do child support nos Estados Unidos. A formalização, outro estudo também mostra, quando você tem litígio e formalização da pensão alimentícia, você garante o pagamento, mas você rompe os vínculos, você tem uma chance muito grande de romper os vínculos depois de um tempo, ou durante a infância da criança, ou a partir dos 18 anos. Então a minha perspectiva não é só a perspectiva do que diz a lei, ou do que diz a jurisprudência, ou do que os advogados pensam. Eu estou trazendo um debate, porque nos Estados Unidos isso é um problema também no Brasil. Como nós temos o direito civil, é quase um gueto. Talvez seja uma característica, como lá nos Estados Unidos é common law, você tem que lidar com a cultura, com o movimento das várias áreas. As revistas de direito nos Estados Unidos, você tem filósofo escrevendo, você tem antropólogo escrevendo, você tem economista escrevendo, você tem sociólogo escrevendo, é todo mundo junto, mais ou menos como é o setor da saúde no Brasil. Quem é que fala na saúde? Todo mundo, sociólogo, médicos, os enfermeiros. No Brasil, você tem essa cultura do gueto no direito. Alguns psicólogos, geralmente com viés mais psicanalítico, e o pessoal do direito. Cadê o sociólogo? Cadê o economista? Tem um artigo clássico sobre o melhor interesse da criança, que eu acho que é a melhor coisa que eu li sobre esse tema, de um filósofo chamado John Elster, um dos grandes filósofos do debate sobre justiça distributiva nos Estados Unidos. É um filósofo. Esses estudos que dizem isso, olha, a formalização é prejudicial. Outros estudos dizendo a informalidade é benéfica para a criança. O que eu estou dizendo? Que não tem que ter pensão? Não, o que eu estou dizendo é que você tem que partir para um sistema em que seja valorize uma semana para cada um e ambos têm que ter autonomia. Como é que eu vou tirar uma criança de uma escola e dizer, olha, não quero que fique nessa escola, ou agora eu preciso consertar meu banheiro, eu não vou poder manter nessa escola. Isso é uma dificuldade da guarda compartilhada, mas as pessoas vão ter que lidar com isso. Tu disseste, a mãe botou uma criança numa escola distante. Não poderia numa guarda compartilhada. O judiciário decidiu dar a guarda para o pai porque a mãe estaria incomodando. Como é que você vai fazer? A minha pergunta para ti é, como é que você vai fazer uma guarda compartilhada de verdade sem dar a guarda para o pai, sem entregar para o pai a guarda, se você quer que os dois sejam transigentes um com o outro, que eles sejam cooperativos, sendo que o pensamento é a mãe faz o que ela quiser e o pai não tem autonomia. Tem pais que pagam pensão, tem pais que pagam pensão para a mãe, financiam a criança na casa da mãe e eles têm que financiar na sua casa, eles são duplamente onerados. Sim, eu volto a falar, Márcio, qual é a solução? Então é assim, ó, se eu tenho uma guarda compartilhada, e aí eu tenho uma mãe que quer uma coisa, o pai que quer outra, não existe uma solução mágica, eu vou ter que chamar o Poder Judiciário para decidir. Sim. É assim que acontece, né? Eu vou chamar o Poder Judiciário. Há pouco tempo atrás eu tive um processo de que o pai tinha uma bolsa de estudo numa escola que custa R$6.000 em São Paulo para o filho, e a bonita resolveu colocar num colégio público. O que eu fiz? Entrei com uma ação. Tá, foi minha primeira, minha segunda. O que aconteceu? Tá, deixa eu te perguntar aí, o que aconteceu? O menino tá na escola particular. Tá, mas o judiciário levou em consideração o pedido da mãe?
forma, não existe. Tá. Agora, se a mãe quer ou vou falar assim, se a mãe quer o colégio objetivo, o pai quer o singular, quer tudo a mesma coisa, juiz não quer ter que decidir. Agora, toda vez que eu encontrei uma situação que era como esse caso que eu falei para você, que no final eu consegui a guarda para o pai, mas no primeiro momento eles não mudaram. E eles foram mudar só no curso do processo, foi cansativo, foi uma encheção de saco, e aí que eles se tocaram. Não sei se por preguiça na hora de ler, porque assim, eu acho que estava na mão do Poder Judiciário, se ele tivesse... Ele tinha esvaziado a minha ação. Às vezes eu falo para cliente meu, que bom que o juiz está errando, porque ele está me dando mais razão lá na frente. Mas, assim, eu falo bom naquele caso específico. Eu não acho que é bom. Eu acho que a família ficaria muito mais unida se o juiz fosse lá, com a mão firme, e colocasse cada um no seu devido lugar. Quando coloca cada um no seu devido lugar, a pessoa não vai mais para frente. O Poder Judiciário deixa a mulher subir no salto. É isso que acontece. Mas é isso que eu estou dizendo. E aí, mas é por isso que eu critico a pensão, porque esse é um dos caminhos. Se você tiver um modelo, tem decisão no Rio Grande do Sul, é isso que eu estou dizendo. O Rui Portanova aqui e a Liz Helena têm decisões dizendo: é uma semana para cada um, vão para casa e resolvam. 2 desembargadores do TJRS vão para casa. Uma semana para cada um, eu preciso definir qual vai ser a obrigação alimentar dos dois. Não é só de um. Se eu tiver os dois, que a criança, a única despesa dela é alimento dentro de casa, e a despesa dentro de casa, concordo com você que não precisa. Só que, assim, a maioria tem uma despesa com convênio médico, tem uma despesa com farmácia. Essa é a minoria, esse é um ponto. Vamos lá, Sandra, isso é importante a gente dizer, porque às vezes o pessoal no debate de direito de família ficou confuso isso. 90% do Brasil, Sandra, 90%, isso é dados do Brasil, 90% vive com renda até R$ 3.500. Esse é o grosso da população. Um abraço aqui para a doutora Melissa, que deve estar nos assistindo, ou vai nos assistir depois. Ela deu um exemplo nas nossas discussões. Imagina um pai que ganha 50 mil e uma mãe que ganha 2 mil, tem que ter esse equilíbrio. Só que essa não é a realidade do país. E às vezes a gente trabalha com dados que não são reais. Esse modelo, um pai que essa situação em que o pai ganha 50 e a mãe ganha 2 mil, deve ter no máximo umas 100 mil pessoas no país. Porque a ampla maioria do país, as pessoas têm renda muito parecida. 90%, cidades da PNAD de 2021, bem recentes, 90% ganha até R$ 3.500. 75% das crianças no Brasil frequentam escola pública. É 1/4 da população que tem escola privada. 75% da população tem o SUS, usa o SUS. Não usa. Pois é. Só que quando a gente fala de política pública, de lei, a gente tem que ter uma visão geral do país. Não é eu atendo a classe média e Bentley. Mas o que eu falo não é a mesma coisa. A minha realidade não é essa. Agora eu volto a falar. Agora precisa... para mudar isso, é uma mudança cultural, é uma mudança de lei. Você não adianta espernear e nem eu. A gente vai ficar perdendo só o nosso tempo. Precisa. Tu concordaria comigo? Tu dissesse assim. Tu dissesse assim. Se a criança não tem gastos extras, né? Se a criança é só mais ou menos o que ela vai comer. Bom, isso é 75% da população. E se os dois ganham a mesma coisa, porque olha, não é essa. É parecido. Não é no meu escritório que não. A grande maioria das pessoas que estão no meu escritório, eu tenho uma situação que um pai ganha no mínimo 4, 5 vezes mais do que a mulher. E aí, a coisa mais doída, eu falo para vocês que assim, é dor no coração, da mesma forma que eu fico com dor no coração quando eu vejo que o homem acaba sendo condenado a pagar um valor impagável. Eu tive cliente meu médico que foi preso, coisa horrorosa, ele não tinha condições, o cara precisou ser preso para que entendessem que ele não tinha condições. Mas eu vejo, principalmente com filhos adolescentes, quando eu tenho uma família de classe média, com filho adolescente cheio de atividade, o homem se separa, ele casado, ele arca com uma grande parte da despesa, quase o salário dele inteiro com a educação dos filhos. E aí se separa, vai dar 30% só do rendimento, 30% não vai dar. Mas e aí eu também acho isso é uma guarda compartilhada? Esse sujeito, ele tem 15 dias mais ou menos com a criança, ele está próximo do seu filho, ele tem uma boa relação? Sim. Ele tirou o filho do colégio e colocou num colégio público? Sabe o que o homem quer fazer? Não estou falando que é todos, porque normalmente quando eu viro para a pessoa, eu falo, olha, pensa que você precisa... O que você vai fazer para os seus filhos? Não estou falando para dar dinheiro, né? É que na cabeça os advogados falam assim, ó, e eu também acho que é mais ou menos assim,
juiz não vai condenar mais do que 30 e pouco por cento de pensão alimentícia, não vai. Então a injustiça também é deste lado, né? Quando você tem uma família, então o que eu vejo agora há pouco tempo atrás, eu estava fazendo um divórcio de um casal e depois foi pro litígio e eu não fui mais porque eu estava tentando negociar para os dois. Que os 30%, pegar uma média de 30%, não dava para pagar nem a escola das crianças. Mas isso é o que o pessoal está dizendo. Exato, mas você criou, exatamente, você criou um sistema perverso de ambos os lados. Você cria um que a mulher pode extorquir o outro ou puni-lo e destruir a sua vida, e você cria um sistema que claramente o sujeito pode se encostar e dizer, eu deixo com a mãe e eu pago 30%. Não, o cara era sacana, porque ele queria ficar metade do tempo. Só mas eu não sei mãe, se sacana, Sandra, mas a mãe aí tinha um câncer de 5 anos sem trabalhar. Então, assim, ela não tinha condições de arcar com as despesas na casa dela. Ela ganhava 1/10 do que o cara ganhava. Para ela manter, então, assim, ele falava assim, ficar uma semana para cada um. Ela não tinha como deixar pagar alguém. Mas vem cá, olha aqui, esse sistema, se você tivesse uma disparidade, só que você não tem isso no Brasil. É mais como, eu até fiz um vídeo falando disso, uma advogada dizendo assim, a mãe ganha 15 e o pai ganha 2. Quem é que paga a pensão? O pai. E não é verdade que que era o exemplo da doutora Melissa. Se o cara ganha 50... Eu defendo que se o cara ganha 15 e mesmo a mulher ganha 2, eu ainda vou fixar qual a obrigação alimentar da mulher. É isso que você não está entendendo. Porque eu acho que só que não é assim. Que a obrigação alimentar dela seja só pagar a comida do menino dentro da casa. Ou então, que não é assim no Brasil, esse é o ponto. O pai vai dar dinheiro para a mulher, eu preciso inclusive fixar o que ela vai fazer com esse dinheiro. Olha, sim, o pai vai dar para a mulher o valor de R$2.000 destinado à mulher pagar as despesas com saúde, sei lá com o quê. Mas assim, ó, a questão Sandra, esse modelo não é o modelo brasileiro. Não é, mas se a mãe ganha 15 e o pai ganha 2, ele paga, ele pode ficar metade do primeiro. A pensão é independentemente do tempo de convivência, o que é absurdo, mas o padrão é assim. Se a mulher ganhar mais, quem paga a pensão é o homem, porque ele é o provedor e não interessa. Então o sujeito às vezes paga dobrado, ele não consegue. Ele é o teu exemplo. A mulher não conseguia o seu tempo de convivência. O que o judiciário vai fazer quando é o homem? Vai tirar o tempo dele, mas ele não está conseguindo. Mas você sabe o que a mulher, o que o judiciário faria nesse caso? Daria a guarda para ela e falaria, se vira com os 30%. Exato. Que não é justo. O que eu falo é assim, Márcio, eu sou advogada, né? Então, eu tento fazer, mudar, que é mostrando para o juiz que eles estão errados. Na questão de alimentos, na questão de alienação parental me dou muito bem, na questão de guarda compartilhada me dou muito bem, na questão de alimentos eu quase cansei já de querer explicar para eles o inexplicável. Mas o que eu falo para vocês é que assim, a gente, ao invés de ficar reclamando, precisa pensar como é que faz para mudar. E mudar não é ficar batendo o pé que não tem alimentos. Eu acho que tem que ter uma lei certa, olhando o bem-estar da criança. E o bem-estar da criança os 2 genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, independente, na minha opinião, independente da modalidade de guarda, eu preciso fixar a obrigação alimentar dos dois, não é? E aí eu discordo de ti, por quê? Porque se você tem uma guarda unilateral, você tem uma pessoa que é responsável pela criança, e aí o juiz vai ter que fazer do outro que não participa tanto, contribui. Se você tem 2 pessoas, você tem que levar em conta a autonomia das 2. E aí vai dar problema. Porque se eu quiser colocar meu filho numa escola pública, eu tenho esse direito. É uma questão filosófica, moral. Eu vejo muitas pessoas no direito de família falando de melhor interesse da criança, que é uma visão assim, os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar. Quem define o melhor interesse da minha filha sou eu. Quem diz quais são as necessidades dela não é um burocrata que eu acho que sabe menos do que eu, sinceramente, sobre esse tema. Sou eu. Então como é que você vai ter um burocrata que vai dizer, olha, se eu acho, eu sou um esquerdista, não é meu caso. Bem pelo contrário, mas eu sou um esquerdista que sou a favor da coisa pública. Eu quero, por uma questão filosófica, tem um livro do Cohen que fala, se você é um igualitário, por que você é tão rico? Bom, eu vou viver de acordo com as minhas crenças. Eu não sou um socialista de iPhone, eu vou ter um xing-ling. Eu quero que o meu filho estude numa escola particular. Vai ser um psicólogo que vai dar um parecer numa questão moral? Não, entende? Se a mãe quer A e o pai quer B, eu preciso que um terceiro decida, porque não tenho. Não, pode ser,
Mas tu vê o problema, a complexidade que é aqui, porque eu acho que no direito passam por cima, porque a pessoa pensa, eu acho que eu sei o que é o melhor. É a escola privada. Eu acho que é tal coisa, mas como é que você acha? Como é que você sabe? Porque são Deixa eu falar uma coisa. conflitos morais. São conflitos morais. Esse conceito, eu sei que a gente tem que terminar, mas esse conceito de melhor interesse, ele é muito problemático, porque ele é uma visão autoritária. É uma visão intervencionista nas famílias. Não, eu sei o que é melhor para você. E aí você cria um sistema desigual que diz, eu tendo a... E aí você traz a pessoa para o litígio, porque ela sabe que ela vai ser favorecida. Se ela for levar para o litígio, ela não vai ser sensata, ela não precisa, que é exatamente o que o Robert Minogue fala no artigo dele, barganha na sombra da lei. Tá lá, eu citei no meu artigo da Gazeta do Povo, leiam. É isso. Se você diz para uma mulher... Porque quando são casados, o cara diz, olha, querida, não tem dinheiro para colocar nessa escola. Esse ano eu tive um problema, uma cirurgia com a minha avó, eu vou ter que tirar... Geralmente a mulher tem... Sandra, caiu. Acho que ela caiu aqui. Geralmente, poxa... Espera ela aqui, Maria. Oi, Sandra, caiu. Eu não sei o que aconteceu. Caiu assim, acho que tu simplesmente sumiu. Bom, só deixa eu completar e aí eu termino, tá... pode finalizar, acho que quer ir embora. Eu só queria complementar o seguinte. Quando você, no modelo que nós temos hoje, você dá autonomia para um e você tira a autonomia do outro. Você diz, você pode escolher a escola, mas você não pode escolher a escola, porque cada vez que você quiser se movimentar na sua guarda compartilhada, você precisa entrar com uma revisional de alimentos, porque você tem um escopo de decisões que estão todas relacionadas com autonomia financeira. Então como é que você pode ser o guardião se você não tem autonomia? Tudo bem, no teu modelo, quando você tem os dois pagando e definindo dos dois, você amarra os dois. Digamos, você poderia prender os dois. E isso é uma vantagem, porque aí um é refém do outro. Talvez eles queiram cooperar. Agora, o modelo que nós temos aqui, ele incentiva um a não cooperar. E essa é a minha tese. Por isso que eu acho que o que nós devemos defender é, em geral, porque 90% da população ganha mais ou menos a mesma coisa. 75% não tem escola privada. 75% usa SUS. Em geral padrão, uma semana para cada um, ninguém paga nada para ninguém e exceções serão tratadas de modo diferente. Esse tem que ser o discurso padrão. Venha papai, que é o discurso da Austrália, venha papai. Quanto mais tempo você ficar com seu filho, menos você paga. O modelo se você, tanto faz, se você ficar 15 dias com seu filho, se você ficar no final de semana, você vai pagar exatamente a mesma coisa. E aí você tem um cara exaurido, porque ele tem que ter uma infraestrutura gigantesca na sua casa e ele diz, mas eu precisei comprar um colchão. A mãe vai me devolver o dinheiro? Eu precisei comprar uma cama. Porque quando você não está ali perto dela, ela não te pede coisas. Agora, se ela está morando contigo como mora com a mãe, ela fica pedindo. Posso ter esse brinquedo? Puxa, mas eu dei 600, ou 1.000, ou 2.000, ou 10.000 para sua mãe. E aí, pior ainda, porque aí a mãe é sempre boazinha. A mãe dá as coisas para a criança e o pai não tem dinheiro para dar. Quando você tem essa definição de pensão em rendas muito parecidas, às vezes a mãe ganha mais do que o pai. Aí a criança diz, ganhei um tablet da minha mãe. Eu digo, pois é, pagou com o meu dinheiro. Então, essa é a minha tese geral. O discurso padrão, a regra deveria ser, não tem. Para ter, tem que ter uma situação que é exatamente o que, não é uma maluquice minha, é o que é defendido por alguns sociólogos dos Estados Unidos e é o que o Rui Portanova, aqui no Rio Grande do Sul, desembargador, aplica nos processos dele. Não sei se ele já se aposentou, ele estava para se aposentar, mas é isso. Não, quando há compartilhamento de gastos, você não define nada, diz, vão para casa e decidam vocês. Voltem aqui se houver um intransigente ou se houver um negligente. Porque aí você pode ver, o cara ganha 10 mil reais e ele não paga nada para a criança, trata a criança como aqueles casos de escravidão familiar, sabe, Sandra? Quando a mulher mora agregado na família, mas a pessoa é uma empregada, sabe esses casos? Teve um fantástico esses dias do ciúme de uma senhora que morava numa casa. Se esse é o tipo de paternidade que o sujeito tem, ele tem que ser punido. Mas se ele é um pai participativo, um pai que não é negligente, por que ele teria que pagar alguma coisa? Essa é basicamente a minha tese, inclusive para incentivar. Eu
A minha tese não, eu acho que tem que ter uma fixação de alimentos para os dois, até para que as pessoas não tenham que ficar buscando o poder judiciário a todo momento, tá ali, ó. Você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, e ponto final. Guarda compartilhada, alternada, não me importa a modalidade de guarda. Agora, eu afirmo aqui, e com dor no coração, já mudou bastante, mas eu acho que é uma questão cultural. Vocês, homens, são mal vistos no poder judiciário, porque a grande maioria não é o seu público, Márcio. Infelizmente, a grande maioria dos homens ainda são muito irresponsáveis com a paternidade. Eu espero estar viva para ver isso mudar e espero de verdade que isso mude. E eu acho, tanto que é cultural, que vai mudar. Então, assim, tem um monte de homem que não convive com os filhos, e eu acho que eles não convivem com os filhos até pela encheção de saco que é ter que ficar aturando uma briga horrorosa no poder judiciário. Tem um monte de pai que fala assim, esses dias um cara falou pra mim, cansei. Fez uma carta e falou, junta no processo, cansei, abri mão. E é isso que o poder judiciário parece que quer, mas é uma questão cultural e que cabe a vocês, pais, vocês, associação de pais, grupo de pais, tá ajudando um ao outro. Pega lá o homem, pega na mão, não é assim que a mulherada fala? Vamos pegar na mão, vamos ajudar. Porque tem gente que é fraco, tem homem que não consegue, tem homem que é fraco. Porque eu acho que isso esbarra muito na questão cultural. Mas é isso. Achei que foi muito produtiva a nossa discussão. Acho que a gente nem tem uma diferença muito grande de pensamento, não. Né? Nem acho que tem. Eu só acho que eu vou por um caminho mais fácil, Márcio. Meu caminho é de solução. Eu escolho o caminho mais difícil porque também acho que a discussão... Eu tenho que solucionar problemas. Sim, né? E eu tenho que criar. A criar... parte filosófica eu já cansei de discutir porque não leva a nada. Gente, não, eu acho que leva, porque eu acho que você deixa... Veja, Sandra, eu acho que quando você põe essa dúvida... Eu tenho vários advogados que discordavam radicalmente de mim e que hoje pensam parecido comigo. E que dizem, realmente, tu criou... O filósofo, ele põe essa pulguinha na cabeça da pessoa. Ele diz, realmente não tinha pensado nisso. Estou discutindo com a minha a amiga aqui, a Camila Biasati, que é uma advogada no Espírito Santo, sobre quem representa quem nas ações. Teve uma discussão, teve uma decisão agora do STJ sobre isso, né, que ambos os pais têm que estar no processo e tal. Discuto muito com a doutora Melissa, aqui do Rio Grande do Sul, sobre o sistema de pensão. Eu acho que a gente vai promovendo um debate e vai criando... O meu papel é justamente criar o conflito cultural, é criar o debate. Meu Deus, tu viu o que ele disse, que absurdo? Depois você vai ver que tem uma racionalidade, que tem uma lógica, e que inclusive tem muito estudo sobre isso, porque eu sou um intelectual, eu leio muito. É a filosofia, como disse o Israel, é a filosofia que leva à mudança. Você tem um suporte, não só da filosofia, mas da antropologia, da sociologia, você tem um suporte técnico do debate. Eu acho isso muito bom. Sim, mas se a gente não perceber que é uma questão de mudança cultural, não adianta, né? Ficar só reclamando e gritando, né? Não adianta. Então, a questão alimentar, eu acho que os pais têm que fazer bastante coisa aqui no Brasil para mudar. E o caminho só vai ser esse mesmo. Mas só cabe a mim tentar mudar aquele caso específico. E quando eu mudo o caso específico, eu mudo sim, né? Eu mudo. Mas uma discussão importante do que tu disseste, só para finalizar, é que tem muito advogado que acha que você tem que se adaptar ao sistema. Se o judiciário decide assim, eu peço como pede o judiciário. E uma discussão que nós tivemos nos nossos grupos essa semana é: você tem que pedir aquilo que o seu cliente quer. E se o juiz discorda, você leva dados para ele, você leva informações para ele, você meio que ensina o juiz. E eu acho isso muito importante. Não, a gente ensina. Precisa falar o seguinte: eu tenho muito sucesso em ação de alienação parental, eu tenho muito sucesso em questão de guarda compartilhada. Quando o pessoal fala, mas eu não consigo guarda compartilhada, não é a minha realidade. Mas alimentos é difícil, hein? Alimentos é um problema bem sério. Mudar a cultura da cabeça do jogador em relação a alimentos é mais difícil do que alienação parental e guarda compartilhada. Mas é isso, Márcio. Eu preciso ir, eu tenho um compromisso. Agradeço o convite. Quando quiser discutir outra coisa, me chama. Eu acho que e a gente tem que falar uma hora dessa sobre alienação parental. Eu acho que é uma bacana. Eu não trato muito desse tema, mas seria bom. Olha, alienação parental, eu vou te falar que a minha opinião é que os advogados não sabem atuar e fazem uma confusão que é alienação parental. É por isso que as pessoas não conseguem ter sucesso nos processos. Mas se quiser chamar um dia, a gente fala. Tem uma pessoa aqui falando assim, deixa essa live salva nos 2 perfis. Eu não sei
como é que faz para salvar Eu isso. também não sei, mas o que Se tu alguém pode fazer é. escreve, se alguém Eu posso. Eu acho que se ficar comigo, eu vou salvá-la. E aí depois eu posso te passar o arquivo e tu pode publicar o arquivo, eu acho, como uma publicação do teu perfil, eu acho. Tá bom. Me Mas vai faz ficar favor, salvo. então. Vai ficar salvo, Tá bom, tá? me, Te agradeço, Sandra. Foi uma conversa legal. Acho que realmente a gente não diverge tanto, é uma questão só de, 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 de grau e de postura, assim, mas de resto foi muito bacana a gente debater o tema bem. Te agradeço de novo. Tá A bom? Melissa entrou agora no final, ó, que absurdo. Ah, Melissa, mas você foi entrar no final, agora eu preciso ir embora. Que feio. Devia estar ocupado, mas sempre que eu não vejo a Melissa, bastante É. tempo. Acho que hoje está tendo congresso de BDFAN, esse ano eu não fui. Esse ano não deu. Tá Então bom? tá, Sandra, obrigado. Um abraço. Outro, tchau. Tchau.